dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei onde você está, espero que você esteja bem. E este é o seu, nosso... Fala, galera! Bom, pessoal, eu sou o professor Rubão, estou aqui junto com a Amanda e queria começar dando um recado para vocês. Isso aqui é um podcast que quer te fazer pensar. A gente vive numa sociedade que não está pensando, não está analisando porra nenhuma. Então aqui você vai vir e você vai ouvir opiniões polêmicas, verdadeiras, sempre com acolhimento, mas vai te fazer pensar. E nós vamos quebrar muito paradigma, né, Amanda? Pois é. Então, vamos explicar para o pessoal como é que a gente chegou até aqui, né? Bom, fala você, Amanda. O que você estava fazendo? Como você chegou aqui, né, Amanda? Como é que nós chegamos aqui, né? Como nós chegamos até aqui? Bom, para quem não sabe, eu fui aluna do Rubens, né? Faz tempo. Eu era do kindergarten, eu era do jardim de infância. Não, enfim, fui sua aluna com muito orgulho. Do Rubão. Do Rubão. Do professor Uma das Rubão. Personalidades. O professor, né? Que eu adoro falar o professor. Vocês vão me ouvir falar muitas vezes professor. Mas, enfim, fui aluna do Rubens, com muito orgulho. E o Rubens, eu tive vários professores de português, né? Mas o Rubens fez a diferença porque ele era autêntico. O Rubens era ele. O Rubens não estava nem aí se a gente estava preocupado ou não com o vestibular. O Rubens dizia assim pra gente: o vestibular tá chegando, professor, eu tô tenso. A sua morte também tá chegando. E eu amo esta frase, porque é o seguinte, vai acontecer. De que jeito que você vai levar isso é que muda e faz toda a diferença. E como que você fez a diferença, por exemplo, na minha vida? Você contava pra gente que a gente tinha que raciocinar, né? E isso, eu que sou uma amante da língua portuguesa, sou super apaixonada, me marcou muito. Eu fiz questão, quando eu quis fazer a minha reciclagem, eu te procurei e com o mesmo acolhimento que você me recebeu na primeira vez, você continuou me recebendo, e a gente foi estreitando os laços, e acho que hoje, além de meu professor, você é meu conselheiro, meu amigo, é isso? Conta. É isso. Na verdade, Amanda, eu acho que a sinceridade tem que estar em todas as relações. O cursinho, o ano de cursinho para o aluno é muito doloroso para o aluno. A gente, professor, mal comparando, óbvio, a gente acaba criando uma insensibilidade, assim como um médico, de certa forma, cria insensibilidade com a morte. Então, aquelas dores dos alunos, com o passar do tempo, elas acabam trazendo uma certa insensibilidade para os professores. E eu percebi que essa insensibilidade fazia mal para os alunos. E eu comecei a me sentir... compartilhar das dores dos alunos durante todo o meu processo de aula. Então, na verdade, quando eu fazia essa brincadeira que falta menos um dia para o vestibular, significa que também falta menos um dia para você viver, na verdade era para mostrar para o aluno tentar trazer uma certa naturalidade para o processo, né? E isso fez durante toda a minha vida de professor, em qualquer lugar que eu tenha dado aula, e nos últimos tempos como coordenador do cursinho que eu criei, essa sinceridade é uma marca que eu carrego até hoje. E por isso que os alunos dos quais eu me aproximei se tornaram grandes amigos. Eu tenho contato hoje com muitos alunos. Formei muito aluno médico, muito aluno advogado, e quando eu preciso, a primeira pessoa a quem eu recorro são os meus alunos. Há pessoas que não conseguem suportar a minha proximidade com os alunos. Incomodava na época... Quando eu era professor que tinha muito aluno, incomodava como eu me relacionava com os alunos, porque havia os intervalos entre aula, eu não subia para a sala dos professores. Não dava, eu lembro. Você ficava na porta, ficava aquele motim. E não era professor que estava ali. Não, só aluno. Todo mundo tirando dúvida, saía correndo, Olha, e aí às vezes tocava o sinal para a gente retornar e a gente não tinha conseguido tirar a dúvida, ficava para o plantão e seja o que Deus quiser. E não era só o professor que estava ali, porque eu, ao longo da minha vida, e isso a gente não abre para não expor o aluno, óbvio, a gente suportava, dava muito suporte para aluno com problema extra sala de aula. Com certeza. Existe uma história na minha vida, a gente brinca, né, que a gente conta o milagre e não conta o santo. E tem um ditado popular que fala assim, ó, aprenda, tá? Elogio em boca própria é vitupério. Como você está na internet, procura o que é vitupério. Elogio em boca própria é vitupério, tá? Adoro.
Procura vitupério e raciocina em cima disso. Houve um aluno, por isso que eu não gosto muito de falar de mim em primeira pessoa, mas houve um aluno no meu último ano de ângulo, cujo pai faleceu em setembro. E ele, o pai era o arrimo de família, o pai que sustentava a família, e ele não tinha como continuar no cursinho. Ele não tinha como continuar pagando o cursinho. Eu e outro professor, a gente pagou as últimas mensalidades, ninguém do ângulo ficou sabendo, a gente não foi procurar ninguém para fazer isso, a gente simplesmente resolveu, como a gente tinha proximidade, a gente pagou, ele terminou e entrou na faculdade. Um outro aluno, nesse mesmo ano, em 2006, não entrou na faculdade. Ele não tinha condições de fazer mais um ano de cursinho. Foi quando eu mudei para um concorrente do ângulo de São Paulo. Quando eu mudei, esse outro aluno me pediu se eu não arrumaria emprego para ele poder fazer cursinho lá. Arrumei, entrou. É o Leandro Kakuri, você eu posso falar, porque você sabe disso. Ele fez medicina, tá, na Unesp. Hoje é um pediatra fudidíssimo, né? Cuida da minha sobrinha, Estelinha querida. Mas é isso, esse tipo de coisa, Amanda, e não fui só eu que fiz isso precisa ficar marcado. Os professores são vistos, às vezes, como sendo mercenário, coisa e tal. E o lado humano vai indo para o espaço. Eu dei um curso, eu dei aula sábado, depois de muitos anos eu dei aula sábado. E eu falei uma coisa, Amanda, de improviso, que saiu de dentro do meu coração, que é uma coisa na qual eu sempre pensei, mas nunca consegui verbalizar. Os alunos têm, ao longo da vida, aulas com muitos dadores de aula, com poucos professores. Quem fica marcado na vida dos alunos são os professores. Quero fazer uma pausa. Não os dadores de aula. Fala. Que você... Toma uma água. Diga. Que você acabou de falar é sensacional. Eu posso me dizer uma privilegiada, né? Meu pai sempre pôde custear os meus estudos. Tudo que eu quis estudar na vida, meu pai custeou. Inclusive o cursinho. Eu lembro como se fosse hoje da minha professora da primeira série. Eu tinha 7 anos, professora Fátima, enfim, não sei se ela vai algum dia assistir isso, mas eu lembro, eu tinha 7 anos, estou com 40, os curiosos, né? Porque os fofoqueiros vão perguntar. Eu não tenho problema de falar a minha idade. Que bom. Né? Renato, ex-aluno do Rubão, arruma, por favor. Renato Broderaço, dia 14 eu tô aí. Dia 13 é a gente, por favor, dá para você me arrumar, mas enfim. Grande Renato. Né, mais um... Doutor Renato, né? Doutor Renato. Ele é médico, enfim. Eu concordo plenamente com isso. O professor, e o que você me disse, toca o meu coração, eu sei, né, de algumas dessas histórias, aí por conta da nossa amizade, e eu sei da humanidade que reside dentro de você. Porque quando eu te ligo e digo assim, eu tenho uma ideia, sabe, me ajuda com um negócio, eu estou pensando em mudar de profissão, sei lá, eu tenho que voltar a estudar, daí você chega para mim e fala assim, vamos fazer acontecer, né? Você tem empatia, não é somente pelas questões ali acadêmicas. Você tem empatia pelo ser humano. A gente vê quem chega de frente, o que eu enxergo, e aí, por favor, né, comentem. Eu enxergo vir um ser humano antes de qualquer coisa, antes de um linguista, antes de um bacharel em pedagogia, como daqui a pouco, né, nós vamos falar disso. Mas eu enxergo um ser humano muito preocupado com a condição emocional do outro ser humano. Então, com certeza, você disse agora está perfeito. E eu espero que cada dador de aula se ressignifique para que eles também se transformem em um professor. Me conta outra coisa, por favor. Você falou no começo que aqui você quer quebrar paradigma. Quais são esses paradigmas que você quer quebrar? Todos os possíveis. Todos que tiverem ao meu alcance. Tanto é verdade que no próximo episódio a gente fala sobre machismo. Oi? Mas com um viés um pouco diferente. Por que você se acha um machista em desconstrução? Sou machista diariamente e me desconstruo diariamente. Tenho que Você foi convidado a falar sobre esses assuntos na pandemia? Alguém te deu essa ideia, Rubão? Quem será que foi? Quem será que foi? Mas isso é pro próximo episódio, né? Spoiler. São spoilers. Olha, Amanda, o primeiro, talvez, paradigma que eu queira quebrar
esteja relacionado à condição de saúde mental que as pessoas vivem hoje em dia. Isso tem a ver muito com a minha história de vida, porque... É mesmo? Porque, dado o ambiente em que eu cresci como professor, e hoje, com muita terapia, eu estou conseguindo ver isso, eu passei quase 30 anos em sala de aula, mais de 30 anos em sala de aula em grande cursinho, mas eu dou aula há mais de 30 anos, sendo empoderado, para usar o verbo da época, empoderar é um verbo que forma o adjetivo empoderado, então ele na origem é um verbo, além de tudo eu dou aula. Bom, é isso. Usar o verbo empoderar, que é o verbo da modernidade. Eu fui praticamente, durante 30 anos, empoderado como homem e recebendo reforço positivo dessa figura masculina. E eu digo para quem quiser ouvir, e um dos paradigmas que eu vou quebrar, espero que eu não receba muita vaia, mas eu vou receber, as maiores machistas, eu já estou colocando no feminino, na época de cursinho, eram as mulheres, não eram os caras. As maiores machistas. Tanto é verdade que você não tinha professora, você só tinha professor. E não é por incapacidade intelectual. Imagina. Porque as mulheres, as meninas não queriam ter aula com mulheres. Caramba. Queriam ter aulas com homens. E ouçam, meninas, se vocês estão no cursinho aí hoje em dia, acolham melhor as professoras que vocês têm. Porque eu vi professora do ângulo, acho que eu posso falar que foi de lá, sendo praticamente expulsa de sala de aula por ser uma mulher muito bonita. E os meninos se interessavam muito por ela e não pelas meninas. E as meninas queriam ter aula com homens bonitos, que seduziam, que tinham charme. Então, Amanda... Acho que é um reflexo da nossa sociedade, né, Rubão? Então, porque, não é, Amanda, mas veja, o discurso não está condizente. Então, a coerência, então, né? A questão da coerência. Então assim, quer quebrar um paradigma? Eu vou falar assim, no ambiente de cursinho, não estou generalizando para a sociedade. Uhum. No ambiente de cursinho, pré-vestibular, na época, porque eu estou distante do ambiente de cursinho, tá. As maiores machistas eram as mulheres. Tá. Discursavam feminista, porque esse discurso feminista não é de hoje. O discurso era de feminismo. Tá. O comportamento era de machista. Tá, mas vamos lá. Como é que você quebra um paradigma? Você pode quebrar paradigma de várias formas. Eu quebrava um paradigma em sala de aula. Para falar de mim, elogio em boca própria, vitupério, mas eu vou falar de um fato. Você há de se lembrar que eu chamava todas as meninas, sem nenhuma exceção, de gordinha. Podia ser uma gordinha, literalmente, ou podia ser a gostosa da sala. Todas eram a gordinha. Era assim que eu tratava. Que hoje já nem pode. Porque você está sendo gordofóbico na sua fala. Depende. Então, aí a gente tem que começar a ver para o quanto que tem de excesso de politicamente correto. E, na minha opinião, tem excesso em algumas coisas. Tem? Na tua opinião, tem? Tem. Não há como negar que exista bullying. Não há como negar que exista bullying e tem que ser combatido. Tem que ser combatido. Só que tem que tomar cuidado. Porque nem tudo, na minha opinião, que se fala que é bullying, de fato é bullying. Veja, Amanda, eu acabei de fazer um transplante, caíram meus cabelinhos, tá? Eu fui careca, ainda tô, mas eu comecei a ficar careca, isso é fato, eu comecei a ficar careca logo que eu saí do exército, com 20 anos. Como é que eu sei disso? Eu, quando eu entrei no ângulo, eu não tinha dinheiro para fazer cursinho. Minha família não tinha dinheiro para pagar, tinha tido um problema financeiro, não tinha. O que eu fiz? Eu troquei meu estudo por trabalho. Foi assim que eu entrei no ângulo. Eu trabalhava num departamento de audiovisual, eu trabalhava um período e estudava no outro. Eles me davam um cursinho desde que eu trabalhasse lá. Eu passava estudando muito, porque eu aprendi a estudar lá e gosto de estudar. Eu sou um ávido pelo conhecimento, tá? Eu sou um cara chato porque raramente eu sou pouco informado sobre algum assunto. Eu sou chato. Daqui a pouco eu falo faculdades você fez? Daqui a pouco eu estou na terceira.
letras e direito, agora estou fazendo psicologia, comecei esse ano Viu, aos 55 anos de gente? idade. Pera, eu quero fazer esse parênteses, eu preciso disso. O Rubão fez direito. Porque o pessoal acha que o Rubão só dá aula de português. O Rubão é linguista, como ele me ensinou a falar. Mas o Rubão é bacharel. Fez OAB também? Não fiz. Não fez Sou OAB. bacharel. Ele é bacharel em direito. Mas onde que você fez? Numa faculdade pública. Faculdade pública. Ele não quer, sabe o que eu não quero? Porque hoje eu faço numa particular. E aí ele não quer ser deselegante, não é só dizer isso, que Não é tem isso, não. diferença. E eu concordo com o que você está dizendo. Eu sofri, desculpa te cortar. Imagina. Eu acabei de sofrer preconceito de uma aluna de uma pública quando eu acabei de entrar numa particular. Eu trouxe de propósito isso, porque é uma outra coisa que a gente tem aqui muito no Brasil, né? Se você não fez uma pública, então... Gente, desculpa... vai lá e estuda. Sim, né? A informação, sim. ainda mais hoje, Sim, né? Ela está sim, muito exatamente. difundida. Se fosse antigamente, eu ainda ia dizer, olha, realmente, né? Eram nichos. Óbvio que a sociedade se desenvolve dessa forma. Antropologicamente, a gente pode dizer isso. Você vai me corrigindo, hein, professor? Se eu falar alguma bobagem. Eu vou te dar um dado. Mas eu acho que é isso. Se você é um aluno muito bom, você é muito bom em qualquer lugar, porque você vai até o limite. Eu vou te dar um dado, Amanda. Acerca de uma matéria que eu faço na faculdade, e eu tinha que fazer uma pesquisa, tá, de campo. Como eu não consigo sair a campo fazer, eu pedi para a professora se eu podia fazer pela internet. Eu fiz uma enquete no meu Facebook, no meu Instagram, do ponto de vista científico, é uma pesquisa que não tem base nenhuma, mas eu postei a seguinte situação: você se sentiria confortável em ser atendido por uma terapeuta recém-saída de uma faculdade, com 27 anos de idade, 70% disseram que não. 70% disseram que não saiu. Você pega nas universidades públicas, e assim, eu não estou questionando o conhecimento. Vão sair, obviamente, bons formados. Bons profissionais é outra história. Porque é uma constante formação. Eu estou dizendo até pela minha área, né? A pessoa que eu consegui, as elaborações, né, que a gente conseguia logo no começo, recém-formada, com a primeira pós-graduação, não tem nem comparação do que eu consigo trazer de solução hoje. E graças a Deus, hoje eu posso dizer que eu vivo uma relação muito positiva com a minha profissão, porque eu consigo colocar minha paixão ali, né? Se não tiver paixão, não vai. Se não tiver, essa foi a razão pela qual eu nunca me interessei pela área de direito, de exercer. Porque a minha paixão é profissional, é dar aula. É dar aula. Eu estava distante de sala de aula desde 2020. E fez toda a diferença, né? Nossa, foi fantástico. Como que... Porque, por exemplo, a gente pode dizer aqui, você foi depois... Você já mencionou que você teve o seu próprio cursinho, né? Sim. E eu achava o máximo. Eu tive no Vetor, né? Vamos dar nome. O Vetor que, inclusive, deixa eu dizer, o Vetor está de volta. Está de volta. No modelo novo. Gente, no modelo que novo, mas está de volta. Maravilhosa! Semana passada que você deu essa notícia. Amanda, é uma coisa assim... A depressão tem me ensinado muita coisa. Depressão, Rubens? Não, para tudo. Nem vamos falar de Vetor. Conta pra gente essa história de depressão. Vamos lá, a história é longa. Você vai falar? Você está preparado para isso? Lógico. E além de me fazer bem, eu acho que muita gente precisa ouvir o que eu vou falar. Como eu estava te falando, eu fui empoderado durante 30 anos da minha vida. Tá? Eu não estou pronto ainda para dizer, Amanda, as causas da minha depressão, porque foram várias, tá, na verdade, e não estou pronto porque ainda funcionam como gatilho, tá? Mas eu entrei num quadro de depressão profunda, não foi só depressão, profunda, com data marcada, dia 1º de fevereiro de 2023. Aconteceu um episódio marcante ali na minha vida, em 1º de fevereiro de 2023, que foi a minha âncora, que me levou para o fundo do oceano. E como hoje eu tenho consciência por estar fazendo terapia, sempre fiz terapia durante muito tempo, eu tinha parado, voltei a fazer. Quando eu voltei a fazer agora em fevereiro, meu quadro era tão sério, tá, que eu fazia 3 sessões por semana, com 2 terapeutas diferentes.
Eu fazia terapia segunda, terça e quinta. Nossa, obrigada por você estar dividindo isso, porque deve ter muita gente nessa mesma situação e que nem pode, né? Não tem nem essa condição de publicizar. Exatamente. Conta E eu fazia mais. com 2 terapeutas diferentes. Tá. Um trabalhava na modernidade, que é uma tal de TCC, terapia cognitivo comportamental. Um beijo, Daniel Bartolomeu. Que era o Daniel. E a outra, que é a psicóloga com quem eu continuo, a Silvana, que também é especialista em TCC, mas a Silvana me acolheu muito num trabalho mais, num primeiro momento, de psicanálise. Como eu formei psicanálise, eu sei o que ela estava fazendo. Só um parênteses. Quando eu me formei em psicanálise, eu sofri preconceito, outra vez, de psicólogo. Tá? Psicólogo... e psicólogo, enfim, isso é para outro dia, tá? Eles são terríveis, mas enfim, então, eu gosto não, de mas psicólogo. assim, Mas mas essas pessoas preconceituosas, eu não estou falando sobre a o preconceito profissão. é por insegurança. Exatamente. É por insegurança. É que precisa diminuir a pessoa para colocar no mesmo patamar. Esse né? mesmo psicólogo, ou psicóloga no caso, Tá, ok. psicóloga, me criticou porque eu fiz um curso de coaching, sou coach, formado, fiz um curso de coach e mentoria. E uma parte do curso de coach é de análise comportamental. E eu fui fazer isso para dar mais suporte para os alunos que eu estava coordenando. Sim. Eu sou um psicólogo? Não, eu sou um estudante de psicologia. Nunca disse que eu era. Ok? Mas não pode uma pessoa que está fazendo faculdade, não era nem psicólogo ainda, desmerecer a minha formação de analista comportamental. Imagina. Pelo simples fato de não estar na faculdade que ela faz. Nossa, que pequeneza. Você entendeu? Eu tive um chefe que falava, não se apequene. E a mesma coisa no curso de psicanálise. Eu fui fazer um curso de psicanálise para atender uma aluna. Porque eu estava dando aula para uma aluna que estava saindo de um relacionamento ruim. Abusivo, então, tóxico. Assim, eu não quero usar esse adjetivo porque eu não sei, eu não conheço a fundo. Tá. Mas eu dava aula de redação para ela. Ela não produzia texto pelo bloqueio que ela tinha. Porque ela tinha vários gatilhos, eu não sabia. Tanto é verdade que ela fazia terapia, eu pedi para entrar em contato com o terapeuta dela, com o psicólogo dele, ele me contou tudo e falou, a gente vai trabalhar em parceria. Puxa, que legal! Isso é um vetor. E falou que ela tinha síndrome de impostor. Que eu falei, nome pesado. Ele falou, comecei a estudar. E assim, meu filho fala, Amanda, pai, é impressionante, você estuda porque você gosta. Né? A minha psicanalista, a Silvana, falou para mim, falou assim, é muito curioso, porque tudo você quer aprender, tudo você quer aprender. Semana passada, retrasada na terapia, ela falou uma coisa, não lembrava o nome, eu mandei mensagem para ela. Falei, o que é isso aí que eu quero estudar? Fui estudar. Na sessão da semana seguinte, a gente discutiu, não com pé de igualdade, óbvio, mas eu já não estava mais leigo no assunto. Então, Amanda, quando eu não vou, obviamente, dizer o nome dessa menina, eu precisava fazer alguma coisa para ela produzir. Ela entrou na Unicamp. Para mim, não tem prêmio maior. Ela faz um cursinho, tá? Isso não foi vetor, isso foi ano passado, 2022. Tá? Mas eu fui fazer curso de psicanálise para não ser um leigo completo para atender essa menina. Por quê? Porque o papel do professor é dar aula. O papel do professor é dar aula. Perdão, o papel do dador de aula é dar aula. O papel do professor é ver o ser humano que está por trás. Eu podia ter as melhores aulas de redação do mundo. Ela jamais entraria na faculdade porque era o ser humano que não estava conseguindo produzir. E a gente venceu essa barreira, ela entrou. O que acontece, Amanda? Então, em fevereiro, você estava falando da depressão. Só que assim, eu já tinha um certo conhecimento, porque eu tinha feito o meu curso de psicanálise, né, já tinha diplomado, eu já tinha uma certa formação de analista comportamental, e o que eu equivocadamente achei? Eu achei que eu ia sair sozinho. Como eu saí sozinho todas as vezes que eu caí. Só que eu nunca tinha caído em depressão. Eu tinha ficado triste, que é diferente de depressão. Tristeza a gente vai ter na vida. Sim, é um quadro totalmente... É uma emoção natural. Eu te falei antes, a gente começar e não há por que esconder. Sexta-feira, última, eu voltei no psiquiatra e voltei com um quadro agudo de angústia. Nossa, eu preciso fazer um parênteses, assim, da tua coragem, né? Você sabe que eu não sou muito de ficar puxando, só que eu não tenho nem
estômago para isso. Mas eu preciso fazer uma observação sobre a tua coragem. Eu acho que se a gente parasse aqui para perguntar para 90% das pessoas, enfim, um grupo de 100 pessoas, 90 não teriam a coragem que você está tendo de falar do seu quadro de saúde mental de maneira tão detalhada. Falar que você foi ao psiquiatra, falar que você passa por acompanhamento psiquiátrico, porque você sabe o quanto a psiquiatria no Brasil ela ainda é marginalizada. Sim, e a psicologia também. E a psicologia também, Sim. mas acho que a psiquiatria até um pouco mais. Sim, Quando, se você disser... É médico de louco. Exatamente. É médico de louco. Você, inclusive, tem problemas, assim, você pode não ser contratado numa vaga de emprego se você disser que você está sendo submetido a isso, sendo que tudo que você precisa é de uma rede de apoio. Então, daí estava dizendo que foi ao psiquiatra. Vou fazer um parênteses. Eu falei de quebrar paradigmas. Isso talvez seja uma marca da minha vida. Hoje, aos 55 anos de idade, eu uso brinco e todo mundo acha normal. Quando eu coloquei brinco com 12 anos de idade, 40 anos atrás, tente imaginar o quanto que isso chocou, inclusive meu pai, que eu falo, infelizmente, ele era machista, porque meu pai era muito machista, maltratou muito minha mãe, tá? Você presenciou isso? Presenciei, eu tive um exemplo clássico de machismo, isso olhando sobre os olhares atuais. Na época, era a regra. Era uma conduta social era a regra. Totalmente aceita. Hoje, completamente inaceitável. Mas eu cresci, até os meus 18 anos de idade, quando depois eu entrei no exército, machista pra cacete. Machista até morrer. Então, veja, Amanda, pra mim, não é o menor problema. A mim não me amedronta falar que eu fui ao psiquiatra, porque aos 12 anos de idade eu tava sofrendo preconceito por ter brinco. Eu fiz minha primeira tatuagem com 14 anos de idade. Naquela época podia fazer. Fui fazer escondido. Cheguei em casa um dia com a tatuagem de brinco. Meu pai queria morrer, mas já estava feito. O brinco ele podia me dar uns tapas na orelha e tirar aí a tatuagem das costas. Ia fazer o quê? Então, assim, pra mim não me interessa muito esse troço, não. Você sempre foi corajoso. É um traço de personalidade então, assim, eu nunca fui assim. Eu nunca fui corajoso pra querer ser exemplo pra nada. Não. Corajoso pra suportar é a história da coerência. Sempre foi coerente de assumir a responsabilidade das decisões que você tomou pra si mesmo. Sempre. Eu quero ir lá e fazer a tatuagem. Sim. Mas vai vir alguém, vai reclamar. Zero problema. Por isso que quando você me procurou e falou que queria mudar de profissão, falei, bora! Por quê? Porque a gente não pode pecar pela omissão. Tô ainda namorando isso. A gente não pode pecar pela omissão. E como eu te disse, vou fazer esse parênteses, porque daqui a pouco começam os fofoqueiros. Você sabe, eles me amam. Fofoqueiros, um beijo pra vocês. Eu sei que vocês me amam. Enfim, aí... Não, porque... Gente, eu nunca vou largar o direito, né? Eu falo com muito orgulho. O direito é um pacto. Enquanto ele precisar de mim, eu preciso dele. Né? Eu quero estar com ele. Porque foi quem me tornou quem eu sou também. Acho que tem uma... Sabe aquela história da máscara que ela absorve e tudo mais? Fica meio que... E eu não vou usar latente errado, porque eu sou aluna sua. Porque todo mundo usa latente como se fosse algo aparente. Não é. Vai procurar o que significa o verbete latente. Isso latente aí. É escondido. Então, eu adoro direito. Vou continuar advogando sempre. Só que eu tô aqui numa vibe meio Rubão. Tô mudando de ares, tô me inspirando nos meus conselheiros, mestres, professores. E também acho que quero fazer outras coisas. Eu não acho que eu não acho que eu esteja mudando de ares, sabe? Eu acho que eu tô aperfeiçoando a minha preocupação com o ser humano. Concordo. Na minha vida, sempre. Concordo. No Desde teu o começo caso, da vida sim. Profissional. Eu quero mudar um pouco de ares. Mas voltando um pouco, Amanda, então... Daí foi ao psiquiatra. Não, eu queria contar da origem, tá? Tá. Eu, como todo mundo, e eu queria dar um recado para você agora. Todo mundo, quando se encaixa no quadro de depressão, vai procurar fuga. Não fuja. Não fuja. Eu fui fugir na bebida. Tem pessoas que fogem nas drogas. Quer dizer, bebida é uma droga, seja lícita ou ilícita, né? Nos comportamentos compensatórios. Então, é muito normal homens de minha idade, quando sofrem uma decepção num relacionamento, o que ele tenta fazer? Sexo adoidado, não importa como, não condeno quem vai fazer sexo pago, não condeno, porque é uma opção. Sim. Tá? Não condeno. Se eu não condeno quem faz, a profissional do sexo, eu não posso condenar quem... Exatamente, seria incoerente. Né? E eu fugi.
tá? E, Amanda, exatamente na segunda-feira de carnaval, eu percebi que eu não ia conseguir. Quer dizer, eu passei 20 dias tentando sair sozinho. E aconteceu um episódio na segunda-feira de carnaval muito trágico, tá? Muito significativo, que eu não quero detalhar ainda, não estou pronto, que eu percebi que eu precisava de ajuda. Tá? Foi quando eu fui para psicóloga. Na segunda-feira de carnaval, ela me atendeu de tão grave que era meu caso. Tá? E a partir daí, ela falou: você precisa de uma intervenção de um psiquiatra, terapia só para você não vai funcionar. Tá? Semana seguinte, eu estava no psiquiatra e ele carregou a bucha com 4 remédios no lombo. Eu comecei a tomar 4 remédios diferentes, tá? Exclusivamente para depressão, bipolaridade. Por quê? Porque eu estava em crise aguda, como eles disseram. E não sou médico, tá? Longe disso. Não sei nem se é um termo técnico, mas foi o que o psiquiatra que me atendeu disse. Tá? Então eu estou reproduzindo. Você está num quadro de crise aguda. Tá bem. Tanto é verdade que ele me deu os 4 remédios e falou: ó, esses remédios vão te deixar meio fora do ar uns 10 dias. Por 2 razões. Primeiro, porque toda vez que você entra com um remédio desse tipo, tem um período de adaptação. Tá? Tanto é verdade que agora eu estou trocando de remédio por causa da minha recaída, conto já. Tá? De sexta-feira eu troquei o remédio. Ele falou: e outra coisa, eu estou entrando com uma dose forte porque você precisa dar um descanso para sua cabeça. Sua cabeça está funcionando 100% do tempo. Eu não dormia. Quer dizer, eu desmaiava por causa da bebedeira. Tá? Eu estava fugindo. Então, há várias fugas. E hoje eu falo, Amanda, fazendo terapia, sendo aluno de psicologia e sendo psicanalista, eu sei dizer para a pessoa que terapia resolve problema. Remédio não resolve. Puxa, que legal isso. Remédio não resolve. Você pode tomar todo o remédio do mundo. E vou dizer mais. Terapia é o tratamento, e vamos usar o que tem que ser dito, o nome que tem que ser dito. É um tratamento porque a depressão é uma doença. Tem uma CID. É uma doença. Sim. Então a gente não pode ficar com meias palavras. A gente não pode esconder o que tem que ser dito. Isso é uma quebra de paradigma. O medo de dizer o nome torna a doença mais perigosa do que ela é. Sim, porque tu não reconhece, né? Daí, a partir do momento que não reconhece, não tenho, e aí vai levando a vida. Terapia é o tratamento mais longo, mais dolorido, vai doer. Vai doer. Precisa procurar terapia sabendo que vai doer. E mais importante, é para doer. Tem que doer, porque se não doer, você não cura, porque terapia é o único método que vai resolver a depressão. Só a terapia resolve se for um caso de depressão leve. Não era o meu caso. Tá, mas vamos lá. Você é um homem fora da curva. O que eu quero dizer com isso? Você acabou de relatar que você, com 12 anos, foi lá, furou a orelha, colocou brinco, fez tatuagem com 14, né? Você acabou de relatar que você é alguém que não segue muito os padrões sociais. Você sabe que é um padrão social os homens não procurarem terapia. Porque o homem expressar, e aí você, por favor, me corrija, porque o lugar de fala é teu, mas a impressão que eu tenho é de que o homem que expressa sentimento, ele é julgado socialmente como se a expressão do sentimento fosse sinônimo de fragilidade. Sendo que ele é um ser, ele é um indivíduo humano, guardados aí cada especificidade de cada gênero, e a gente agora, inclusive, eu sempre peço para me ajudarem, porque a gente está falando, nós dois somos pessoas binárias. Existe uma imensidão de pessoas não binárias, e que a gente está no meio da construção, né, da convivência com os não binários. Sim. A gente está aprendendo a conviver com essas pessoas, mas guardada essa experiência que a gente tem da binariedade, o homem é visto como alguém frágil, impotente, incapaz, quando ele demonstra que ele está com uma dor emotiva. É isso? Bom, eu vou começar primeiro, Amanda. Eu não gosto da expressão lugar de fala. Não gosto, porque a expressão lugar de fala, ela assumiu uma conotação, guardadas as devidas proporções, que assumiu a palavra narrativa, e a gente viu muito essa palavra no período eleitoral, que é o mais gritante. Muitas pessoas dizem narrativa e não sabem nem o que estão dizendo. Mesma coisa lugar de fala, porque lugar de fala eu acho que tira
o direito de algumas pessoas que não vivenciam na carne alguma experiência, tira a oportunidade dessas pessoas se pronunciarem. Então, o lugar de fala é usado muito assim, ó, você não pode falar, por exemplo, você não pode falar sobre racismo porque você não é negro, você não tem lugar de fala. Peraí, a inteligência coletiva é muito mais produtiva do que a inteligência individual. E o saber humano é construído por inteligências diferentes, e não por consenso. Portanto, eu não concordo com o lugar de fala. Eu realmente não sou negro, eu não sou preto, eu nunca sofri racismo na minha vida, só que eu me condoo, fico dolorido quando eu vejo racismo. Eu era dono de um cursinho e quando tratavam mal a funcionária, eu sempre defendi a funcionária. Quando meu filho foi para a escola, falei, ó, por favor, bom dia, boa tarde, por favor, para todo mundo, do professor à pessoa que limpa a escola. Nunca desrespeite ninguém. Então, Amanda, concordo. Eu não concordo com a expressão. Concordo com a tua explicação. Acho que daí você, como linguista, pode me corrigir. O idioma, ele traz aqui alterações que, inclusive, às vezes, gramaticalmente, elas não têm a ver com aquilo que está sendo utilizado. Sim. Mas a sociedade, por consenso, como você mesmo diz, constrói aquilo ali com um senso comum. Uhum. E aí você passa a ter uma outra significação daquele verbete. Então, eu entendo o que você disse. E, gente, todo mundo pode divergir, tá? Aqui é um bom exemplo. Sim. A gente diverge, a gente não precisa se matar. Então, você que briga na sua família, porque um pensa de um jeito, outro pensa de outro. Ou você que briga fora da sua família, né? Enfim, ninguém é obrigado a conviver com ninguém, seja por vínculo genético. Tem aquelas pessoas que querem conviver, né, Rubens? Ai, não, mas ela é tua mãe. Tá, mas é uma relação tóxica. Fala. Minha mãe ficou bloqueada no meu Facebook por 2 anos. Ele veio para revelar assim tudo? Minha mãe ficou bloqueada no meu Facebook por 2 anos. Por quê? Por causa de política. Tá. Na verdade, não é política. Tá, por conta de uma conduta, né? Mas, Amanda... Gostei. Então, assim, só para vocês verem o nível de profundidade. Quem estava curioso de saber da tua vida vai saber de tudo um pouco hoje. Mas eu quero que você diga sobre a história do homem, da figura masculina, né? Porque você é homem, é hétero, cis, não é isso? Sim. E você está expressando os seus sentimentos. Então, eu quero que você me fale. Primeiro, eu queria colocar isso. Quando eu falei que eu queria fazer algo para as pessoas refletirem, é isso. Primeiro, lugar de fala tem que tomar muito cuidado, porque lugar de fala não significa exclusividade. Tá. A opinião do outro tem que ser pelo menos ouvida e considerada. Muito bom. Ponto 1. Muito bom. Segundo, Amanda, e vou mexer no vespeiro. Homem não pode mostrar fraqueza porque quem avalia mal? É só o homem que julga outro homem mal? Ou a mulher também julga outro homem mal, que expressa sentimento? Eu vou te falar que são os dois. O homem machista, que julgava que aquele outro que expressava sentimento era fraco, esse homem está assumindo, e você há de concordar com isso. Esse homem machão está assumindo. É o discurso atual. Então, peraí. Se esse homem machão está assumindo, quem que está julgando esse homem frágil quando expõe sentimento? Vou te falar, em boa parte, são as mulheres. Em boa parte, são as mulheres. Aí volta-se a conversa que a gente falou, da falta de coerência. Um monte de mulher tem um discurso de que quer um homem mais sentimental, de que é um homem que seja mais atencioso, só que, na prática, muitas vezes, se ele expõe demais sentimento, não, ele é muito fraco. Cansei de ouvir, Amanda, que o meu jeito, que é um jeito expansivo, eu falo com as mãos. Eu sempre falo que quem me via em sala de aula não me conhecia de verdade. Era um personagem que estava lá era o Rubão. Nossa, que revelador. Era um Rubão, lá era um personagem que eu criei para me proteger, me interessou durante muito tempo, interessou para o curso também. Os cursos ganharam muito dinheiro comigo, e eu não estou reclamando. Ganhei também muito dinheiro com essa personagem, tá? Cansei de ouvir o quê, Amanda? Quem era essa personagem? Só para concluir uma coisa. Cansei de ouvir assim, um jeito rústico, um jeito machão. Ogro. Chama atenção. A régua.
Para De quem bater, lembra, para quem lembra, ele tinha um taco de sinuca, né? Isso. Ele tinha um taco de sinuca e ele chegava com aquele taco batendo, aí batia na lousa, que era azul, e pá! E batia na lousa e xingava e mandava a gente calar a boca. E aí a galera fazia assim. Então, esse era uma. É ou não o estereótipo do machão? Chama a mulher de gorda? Né? E não tô falando da época, não. Hoje, Amanda, eu vou te falar, eu faria a mesma coisa em sala de aula e não pegaria mal. Porque isso vai muito do ambiente que você cria. Se você faz a pessoa pensar de que o lugar de fala tem que ser questionado, peraí, vamos pensar. Porque o que acontece? As ideias hoje ficam sendo repetidas e as pessoas param de refletir. Quando você falou que as palavras ganham sentido, isso tem um nome, chama-se ampliação de significado. A palavra marginal tem essa origem, marginal ao pé da letra, aquilo que está na margem. Tanto é que você tem a marginal Tietê. Quando você fala que marginal é o bandido, expandiu o significado, ele está à margem da sociedade. Então, quando você faz as pessoas entenderem o porquê das coisas, você muda o comportamento das pessoas. Que era então, assim que você dava aula. Então, assim, olha, veja, você é mulher, eu sou homem. Eu sou homem. Eu não posso falar sobre machismo? Por que não? Eu não posso falar sobre menstruação? Por que não? Eu vivo com uma pessoa que menstrua. De certa forma, a menstruação dela afeta o meu cotidiano. Então, como eu, homem, vejo uma mulher menstruada? Por que eu não posso falar? Por que eu não posso dar a visão do homem da menstruação? Se a mulher acha natural, por exemplo, uma relação sexual quando ela está menstruada, porque é uma coisa com a qual ela convive a vida inteira, isso obrigatoriamente tem que ser natural para o homem? Por que o homem pode não achar, o homem pode achar não natural? Tá. Concordo e acho o teu questionamento excelente, mas quero que você volte no negócio do... Como eu disse, se deixar eu falo. Fala. Você quer que eu volte? Eu quero que você volte na questão de... Você entende que hoje em dia tem essa imagem e eu queria que você falasse para este homem, né? Então, este homem... Eu acho que o teu público, eu só vou fazer aqui uma breve explanação, porque no meu entendimento, o público, eu vou fazer também uma confissão, né? No meio da pandemia, eu vi o professor falando uma outra coisa, né, nas redes sociais dele, sobre a questão do machismo. Eu falei, Rubens, poste coisas sobre esse seu momento de machista em desconstrução, porque você é ouvido pelos meninos. Os meninos, os homens, eles te ouvem. Não existe ninguém melhor para falar. E aí você desculpa sobre a história do lugar de fala, mas a minha opinião, Amanda, é a seguinte: não tem ninguém melhor para atingir um público do que alguém que é esta pessoa, né? Então, uma coisa é a Amanda falar sobre o machista em desconstrução, mas espera, eu sou menina, eu sou mulher, né? Meu gênero é feminino, hétero, cis e trans. Ele é homem, então a capilaridade que ele tem, a possibilidade que ele tem de ser muito mais ouvido é bem maior do que a minha. E aí ele comprou essa ideia. Então, para aqueles que acharam que ele estava assim, sozinho nessa, olha, eu vou ter que revelar para vocês. Eu estava ali por detrás. Mas eu falava, professor, põe isso, professor, fala sobre isso, professor, fala sobre aquilo. E aí foi assim que nasceu o podcast. Porque eu falei para ele, vou contar aqui a história, né? Aos quase 46 do segundo tempo. Eu falei, nossa, eu queria um dia poder te entrevistar, porque no meu coração mora um pouco de Oprah, um pouco de Hebe. Humilde! Quase nada. Quase nada. E aí eu queria muito te entrevistar, Rubão, porque você fala de um jeito que as pessoas não têm coragem de falar. E eu acho que quando você fala assim, você toca o coração dos seus alunos, você tem uma missão que é trazer com você essas pessoas que estão lá, sabe, se sentindo sozinhas, solitárias, e você vai, é como se você realmente resgatasse essas pessoas. Então eu queria muito que você contasse a tua história. Fala. Então, é assim, Amanda, eu vou, antes de falar, eu vou contar um episódio. Um aluno me procurou reclamando de psicóloga, tá? E por uma razão muito simples. Ele falou, quando eu vou à psicóloga, eu não quero a visão de uma mulher sobre o meu problema. Por mais que a pessoa seja profissional, tenha feito faculdade, a gente tem que admitir, Amanda, que mulher e homem são diferentes em várias coisas. E assim, ficar brigando...
Sabe? Eu vou falar algo que podem polemizar, nem sei se é verdadeiro. Nem sei se é verdadeiro. Mas na minha época, lá atrás de cursinho, dizia que o homem tem 4 bilhões a mais de neurônios do que a mulher. Não vou entrar no mérito se é verdadeiro ou não. Você fala isso para uma pessoa, se isso for verdade, isso não pode ser tomado como preconceito. Por quê? Porque a quantidade de neurônio não faz uma pessoa mais inteligente do que a outra, mas sim a quantidade de sinapses que a pessoa estabelece. Então, assim, se isso for cientificamente comprovado, é um fato, ponto, acabou. Falar isso torna alguém machista sobre fato? Você pode ter direito à sua opinião, eu posso ter direito à minha, mas a gente não pode ter direito ao fato. O fato é fato. Homem, prototipicamente, tem mais força física que mulher. Na foto que eu acabei de divulgar da loja que eu estou abrindo lá, tô eu e 4 mulheres. Eu e 3 mulheres. Eu sou mais alto. Quando tem força física, eu vou fazer... Mulher é incapaz? Lógico que não. Então tem que parar com essa briga idiota de que a mulher não é pedreiro porque não carrega um saco de cimento, que muito homem besta faz. Aí a mulher responde, como é? Sou inteligente, porque eu não carregaria o saco de cimento nas costas e levaria uma carrinha. Ai, gente, que bobagem. Então, eu vou falar igual um beijo também pro Eduardo de Febo, que é um professor de português maravilhoso, que me ensinou a falar, ai, que bobice. Ai, que bobice. Tem mulher que faz rejunte, faz azulejo, faz, enfim, faz tudo, revestimento. faz tudo. Coisa linda. Ai, para, gente. Então, cada um faz o que quer. Para com isso. Então, coisa aí boba. o homem, quando você fala que o homem não quer mostrar o seu sentimento, a pergunta que a gente tem que fazer antes, para refletir, é por que ele não quer mostrar? Isso, foi isso que eu te perguntei. Por que ele não quer mostrar? Porque a nossa percepção é de que ele deixa de mostrar, então eu já disse a você assim, Sim. Ele deixa de mostrar com receio do julgamento. E qual julgamento? Julgamento de que ele é frágil sob o ponto de vista emocional. E quem vai julgar? Como eu te falei, não é só a galera masculina. Mas aí, então, para esse homem que você está dizendo, então, quando você manda o recado, que ele deve sim procurar ajuda terapêutica. Bom, primeiro eu digo que todo mundo deve procurar ajuda terapeuta. Porque terapia é fundamental na vida de todo mundo. Por que todo mundo tem que ficar toda hora postando que tá tudo bem? Então, eu chego mal-humorada na academia. Nem vamos falar Meu personal que lute, nem né? vamos falar de mídia pessoal, de mídia social. Não, horror. Nem vamos falar de mídia social. Essa é uma luta inglória e individual que eu levo. Eu tenho falado muito isso nas minhas mídias sociais. Sim. Primeiro que é só imagem. E sempre tá todo mundo bem pra caralho. Porra, no meu quadro depressivo, eu tenho mais dias ruins do que dias bons. Porra, como eu tava te falando, Amanda, voltei na sexta-feira ao psiquiatra. Tá. Se de alguma forma eu vou influenciar alguém pra ir fazer terapia, talvez seja revelando o que eu tô fazendo. Contando tá? a tua história. Exatamente. Que é a tua verdade. Eu não quero ser exemplo pra ninguém. Eu só quero contar o que eu estou fazendo. Homem, 55 anos, pai de 2 filhos maravilhosos. Casado, com a Val. Um porrilhão de ano, tal. Minha filha vai estar na Europa fazendo 2 congressos. Enfim. Rafa. Tive sexta-feira no psiquiatra e pra minha tristeza, Amanda, eu esperava tirar... Lembra lá que eu comecei a falar que eu tava com 4 remédios? Sim. Esperava tirar. Eu tava desmamando de 1. Desmamando, pra quem não sabe, é quando você tá diminuindo, tá? Tirando, não vai pensar bobagem. E eu tava desmamando de 1. E o que eu acreditava na sexta-feira? Queria falar... Você ia diminuir a pois quantidade. Não só não diminuiu, como voltou ao patamar anterior. Puxa. Voltou ao patamar anterior e tá trocando medicação. Tô trocando uma pela outra. Tá. Por quê? Porque o meu sintoma de angústia na sexta-feira... Foi muito forte. E eu fiquei com medo. E aí a Silvana me falou, olha o que está acontecendo. Você está ficando com medo de ter medo. Porque eu comecei a ter medo de voltar para o quadro inicial. Ela falou, Rubens, você não vai voltar para o quadro inicial, tá? Que eu perdi o controle da minha razão, tá? Porque senão eu não teria pensado o que eu pensei. Lá em fevereiro, ela falou, porque você teve consciência. Lá você não tinha nem consciência, você está tendo consciência. Excelente. Entendeu? Ele trocou minha medicação. Olha a importância do TCC. Sim. E da psicanálise, sim. porque a Silvana é psicanálise ou é TCC? Ela, os dois. Pronto. Então... Ela não é psicanalista, embora ela use técnicas psicanalistas. Tá. Ela é especialista em TCC. Tá, então, mas olha a importância eu tive do um TCC, psicólogo, né? o Daniel TCC Hard. É bom, mas não pro meu quadro. Entendi. Pro quadro crônico, pro Entendi. quadro grave, não estava bom pra mim. Mas eu continuei com ele. Eu continuei. Parei por outras circunstâncias, tá?
E hoje, casualmente, eu tive minha sessão de terapia. Saí destruído, mandei um áudio para a esposa, falei, hoje foi duro. O que eu ouvi? Faz parte, você vai melhorar. Me fala da rede de apoio. Rede de apoio tem que tomar cuidado. Rede de apoio que vai te levar para balada, que vai te levar para sexo translocado, que vai te levar para esquecer o problema, é uma bosta. Não é rede de apoio. Isso não é rede de apoio. E é o que todo mundo procura. Quem foi a tua rede de apoio? Minha família. Minha família e os meus amigos mais próximos. Tá? Meus amigos são amigos, Amanda, porque ninguém falou assim, vamos beber. Vamos pra balada. Por quê? Porque amigo que é amigo, ele te ouve. Porque amigo que te leva pra balada não é teu amigo. Por quê? Porque ele não tá te ouvindo, ele tá se divertindo também. Olha que importante. Amigo é quem senta aqui na minha frente e fica me ouvindo durante horas. Eu pondo pra fora um monte de coisa. Porque o amigo, ele não pode... Amigo não é psicólogo. Amigo não é terapeuta. É importante dizer isso. Porque terapeuta não pode ter juízo de valor. E amigo tem. Então, mas ele vai te ouvir. Mas o amigo que vira pra você e fala, faz isso, esse cara não é amigo, essa pessoa não é amiga. Se você tá com um problemão, tá? Me procura. E eu falo, Amanda, vamos sair, vamos pra um restaurante. A gente vai comer, a gente vai beber, você vai falar algumas coisas, a gente pode ficar um pouco alcoolizado, um pouco alto, e você não vai ter exposto seus problemas. E pior, a hora que você voltar pra casa, você tá sozinha. E aí você saiu com a expectativa do teu amigo te ajudar, de te ouvir. Não ouviu. Então isso não é rede de apoio porcaria nenhuma, Amanda. Isso não é rede de apoio. Amigo que te leva pra qualquer coisa, pra qualquer lugar e não pra te ouvir. Rubão, eu tenho uma rede de apoio que é uma amiga minha. Geralmente, homem tem mais dificuldade de se abrir, portanto, rede de apoio é uma coisa que faz muito sentido pra mulher. E aí, por isso que eu tô falando no feminino. Mas então eu tenho uma amiga que é minha rede de apoio e ela foi me ouvir. Rapaz, a gente ficou na casa dela, falamos tanto, a gente bebeu 2 garrafas de vinho, a gente deu muita risada. Isso não é rede de apoio. Isso não é rede de apoio porque o vinho tá disfarçando o problema. E para quem não sabe, e é bom saber, álcool acentua os sintomas da depressão. Eu, quando entrei no meu quadro depressivo inicial, não sabia disso, vim saber depois. Eu me afundei tanto que eu bebia todos os dias. E é muito difícil, né? Porque ele está totalmente liberado dentro da nossa sociedade, né? Sim. Que eu também acho o seguinte, enfim, é uma opinião totalmente minha. É legal tomar vinho, né? Sim. Mas desde que você não esteja num quadro de depressão profunda, né? Amanda, só que o problema é que não está escrito lá, olha, se você tem isso... São vários fatores. Você não fala sobre a doença mental, você não fala sobre saúde mental. É um assunto marginalizado, colocado à margem da sociedade. Aí você vai lá e você pode comprar. Se você tiver o fator cronológico, né, que é a única barreira, então você tem mais de 18 anos, você compra o seu álcool. E hoje em dia compra com menos. Amanda, um dos episódios a gente vai falar sobre relacionamento. Amanda, admite a seguinte hipótese, tá? Uma pessoa estava no relacionamento com outro, acabou o relacionamento. Tá? Aí um deles procurou a rede de apoio amigo. Tá. Balada de qualquer tipo. Não sei se usa a nomenclatura. Balada. Álcool. Conheceu outra pessoa. Fez sexo com essa outra pessoa. Achando que tudo isso vai fazer esquecer disso aqui. O problema continua lá. Primeiro assim, que para quem vai procurar terapia, olha aqui para mim, terapeuta não é uma pessoa que vai fazer você esquecer do problema. Esquecer do problema não é a solução. A solução é quando você ressignifica o problema. Então eu tive um problema, por exemplo. Saí, balada, bebi, transei. Sabe o que aconteceu? A hora que eu voltei para casa, a bebida não tá comigo, a transa não tá comigo, o passado tá comigo. E aí eu tenho que lidar sozinho, eu e meu travesseiro. Sabe o que acontece, Amanda? Isso virou um esqueleto. E quando você não tem o TCC, o apoio terapêutico, que é esse o assunto que nós estamos falando, né? Para que a gente não se perca. A gente só tem que deixar claro que nenhum dos dois é psicólogo. Não, pelo amor de Deus. A gente tem lugar de fala para falar sobre TCC. A gente tem lugar de fala. Sim, eu sou. Porque você é paciente e eu fiz um curso de TCC.
Tem muita gente que está terminando faculdade e não tem nem ideia do que é TCC. Eu, bestão aqui, no primeiro ano fui fazer um curso TCC. Terapia cognitivo-comportamental. E de TE, de terapia dos esquemas. Então, o bestão sabe do que fala. Ele é assim, gente. O bestão aqui, que não é graduado, que pipipipopopó, sabe isso que é. Ele tá dando, assim, aquela baita alfinetada gigantesca. Então, para quem não tá entendendo, é isso que ele tá fazendo. Tá? Vai estudar. É Todo isso, mundo, estude, faz bem. Isso. Faz bem, estude, faz bem. Eu adoro quando ele é literal Estude. assim. Mas, enfim, eu quero que você me fale assim, ó. Quando você me relata isso, para quem gosta, né? Eu que sou apaixonada, quem que é seu... Deixa eu perguntar uma coisa mais light. Quem que é o seu autor favorito? Sobre? Literatura. Pode ser brasileira ou portuguesa. Quem é o seu autor? Mas eu queria que fosse os mais antigos, sabe? Aqueles clássicos. Eu vou te falar uma coisa que vão querer... Vão te matar. Vão me matar. Tá. Mas... Então, pera, deixa eu falar primeiro o meu. Fala. Guimarães Rosa. Tá. Ai, como eu sou apaixonada por ele. Eu amo. Que, olha, quem quiser, os fofoqueiros, né? Os que gostam. Me dá um livro do Guimarães Rosa, tá? Um beijo pra você. Fala. Quem que você gosta? Eu colocaria de duas formas, Amanda. Eu gosto muito de ler coisa técnica. Muito. Coisa técnica. Tá? Então, assim, autores da área de linguística, se me mandar, eu vou ler todos. Mas se você tá me perguntando assim, na área de romance, né? Eu gosto da J.K. Rowling. É minha autora predileta. É minha autora. Achava que ele ia falar de Camões. Imagina, ela é fantástica. Ela é fantástica. Porque, sendo verdade o que ela disse que quando ela escreveu o primeiro livro, ela já pensou em todos, eu não sei se isso é verdade ou não, porque muita coisa vira mito. Muita coisa vira mito, né? Mas o fato é... Mas o fato é... Ela escreveu todos que eu leio 8 livros. Eu comprei o livro quarto, uma coisa assim... Eu lembro até hoje, eu li numa noite aquele livro. Virei a noite lendo. Lembro até hoje, eu estava na minha casa de praia em Peruíbe, comprei indo para lá e virei a noite lendo. E adoro. Eu não leio no original, eu leio a tradução, portanto a tradutora, que eu não sei quem é, tem uma baita de uma competência. Isso a gente tem que destacar também. Tá. Mas em termos de literatura, para dar aquela descansada mental... Isso. Né? Eu tenho uma ex-colega, acabou de falecer, a professora Clenir, acabou de falecer, coitada. Ela falava que a gente precisava, de vez em quando, resetar o cérebro. Isso mesmo, eu lembro. E uso isso até hoje. Precisava resetar o cérebro. E faço isso. Não é uma literatura para você fazer grandes reflexões sobre a vida, embora possa tirar coisas, tá? Embora possa tirar. Né? E a Unicamp tem quebrado esse paradigma com as escolhas dela de literatura, cobrando Racionais, por exemplo. Né? Isso é inclusão. Né? Então tem quebrado esse paradigma. Mas para a literatura, para esse foco, para mim é adorável. E uma coisa, gente, eu não consigo ler em meio digital. Eu preciso de livro. Por que eu te fiz essa pergunta? Porque eu sei que você enfrenta algumas batalhas quixotescas. Várias. Essa frase é do Rubão. Batalhas quixotescas. Não, pelo amor de Deus, eu só uso. Eu só uso, não é minha, não. Ele sim. Eu fiz questão de anotar aqui, porque eu queria que você me dissesse dentro disso, a gente está caminhando para o final. Eu queria que você me dissesse dentro disso, o que você considera, né, dentro dessa questão da saúde mental, que você, inclusive, está passando, está enfrentando e está ressignificando a sua visão, né, sobre a questão, a condição da saúde mental do homem, né? Você como homem, que batalha quixotesca que você teve que enfrentar? Dá uma para nós. Para quem não sabe, Don Quixote de La Mancha, né? Moinhos de vento, é isso, professor? É isso. Obrigada. Putz, Amanda, olha, eu vou te falar que a batalha quixotesca mais recente na minha vida é uma briga contra as mídias sociais. Por quê? Eu sou um nada. O Congresso está discutindo uma lei, o STF está vendo se regula os provedores de mídias sociais. Por que, Amanda? A mídia social mais popular no Brasil, tá? Que ainda é o Instagram, isso vai variar um pouco de faixa etária, mas o TikTok também,
é uma mídia social que faz muito mal, isso não sou eu que estou falando, há estudos, mas faz muito mal para a saúde mental das pessoas. Por quê? Por duas razões básicas. Primeiro, que é uma mídia social na qual as pessoas não escrevem. As pessoas vivem de imagem. Isso é uma característica da sociedade contemporânea. Nós somos uma sociedade imagética. Tá? Depois eu te dou um dado de retenção da geração Z em vídeo que chega em 6 segundos. Se o vídeo, por isso que o YouTube em 6 segundos pula propaganda, isso não é sem querer. Tá? E pior, além de ser uma mídia social que não há escrita, há, portanto, predomínio de imagem, as pessoas predominantemente postam imagem do quê? De felicidade. Então você está me dizendo que a gente está regredindo. Vou te dizer mais. A culpa disso é das próprias pessoas. Tá. Outra vez, falta coerência, porque as pessoas... coerência. Outra vez, falta coerência, porque as pessoas criticam... O que eu vejo? De vez em quando alguém posta lá, mas compartilha, porque a pessoa não cria post. As pessoas não criam post, as pessoas compartilham post. As pessoas postam foto da vida delas. E sempre foto feliz. Ninguém nunca tá com uma caganeira. Ninguém nunca teve um peido atravessado. Ninguém nunca teve em depressão. Tá percebendo? E aí o que acontece? Essas próprias pessoas de vez em quando postam assim, porque aqui nesse mundo de internet só tem felicidade. Você vai no perfil da pessoa, só tem felicidade. É verdade. Só tem felicidade. É verdade. Então assim, a gente vive numa sociedade de hipócritas. E é por isso que eu sou uma pessoa que choca muito. Porque você tenta o máximo possível ser coerente. Você tenta que a tua imagem seja reflexo da tua essência. Eu tento agir de acordo com o que eu falo. Mas eu queria voltar no ponto específico deste assunto, onde você diz que a gente está se tornando uma sociedade imagética. Então, a gente está voltando ao tempo das pinturas rupestres. Sim, sem então, dúvida. nós desenvolvemos a escrita, que é uma enorme revolução sob o ponto de vista antropológico, para depois a gente voltar. É isso? A finalidade de escrita é transmissão do conhecimento. A gente sabe o que os gregos pensavam porque eles escreveram alguma coisa. Porque a fala morre com quem morre. Se eu tenho um conhecimento aqui e eu não ponho no papel, todo o meu conhecimento morre. Se eu ponho no papel, hoje em dia nas mídias sociais, quem sabe daqui a 50 anos, o nego leia uma coisa que eu esteja colocando, esteja escrevendo hoje, e fala, porra, verdade. Então a finalidade da escrita é a transmissão da inteligência humana. Tá? Eu digo mais, Amanda, o regresso é muito maior do que você imagina. Porque antigamente os desenhos eram desenhos que revelavam como era a vida real. Hoje, não. É a vida fantasiosa. Para praticamente finalizar, quando eu postei nas minhas mídias sociais que eu sou um falido, eu fui um dono de cursinho que faliu. Tá? Na época da pandemia, não por causa da pandemia. O único responsável pela falência do meu cursinho fui eu. Tá? Coragem. Eu não soube lidar com várias circunstâncias. E tomei uma decisão muito errada na minha empresa em 2018, que veio refletir aqui. Se eu tivesse agido diferentemente em 2018, uma decisão na vida pessoal que refletiu no cursinho. Tá? É assunto para outra história, para outro momento. Eu sou uma pessoa falida. Quando eu contei isso para um rapaz que estava prestando serviço para mim no meu negócio atual, ele falou, e você não tem vergonha de falar isso? Dia 10 de maio de 2023, eu ouvi essa frase. Dia 10 de maio, tá? Sabe o que eu resolvi dia 11 de maio? Fez um post. Fiz um post falando que eu tinha falido. E aí? Porque muita gente achou que eu tinha fechado o cursinho por outras razões. E eu quero deixar claro que eu sou uma pessoa falível, eu falho. Você é humano. Então, e eu fali. E muita gente me escreveu, nossa, Rubão, mas você não tem problema em escrever isso? Eu falei, gente, problema eu tenho com mentira. E o engajamento? Então, o engajamento, Amanda, aumenta na proporção em que eu sou espontâneo. Por isso que eu te disse no começo que eu não quero pautar, eu quero falar. Eu quero pautar, eu quero falar. Essa é uma tarefa minha, ele me deu.
Eu acho que a gente aqui, né, conseguiu abordar. Eu queria te perguntar se você está satisfeito com tudo que você conseguiu expor, se você quer falar mais alguma coisa, se você quer deixar um recado para o seu público. Lembrando que o Fala Galera, ele é do Rubão, né? Ele fala que tu tem Nossa, que... é nosso. Nasceu por iniciativa sua. A gente tem que... eu tenho falado muito ultimamente o seguinte, Amanda, a gente tem que parar de se achar importante. A nossa vida, ela não é importante. Ela só é importante pra gente. Ela só é... Quando a gente morrer, Amanda, quando eu morrer, meus filhos vão chorar por mim. Se minha esposa estiver viva, ela vai chorar por mim. Só que 2 dias depois, meus filhos têm que cuidar dos filhos dele, têm que cuidar da vida deles. Meus netos, eu vou ser uma vaga lembrança, se é que eu vou estar vivo. Antigamente a gente era lembrança, os antigos eram lembrança para netos, eventualmente para bisnetos. Hoje, como está se casando mais tarde, a gente é lembrança para os filhos, talvez. Ou tendo filhos mais tarde. Porque não necessariamente a gente precisa casar para ter filhos. Sim, perfeito sua colocação. Mas eu queria que você me dissesse se isso te deixa confortável, você ter dividido tudo isso. Como que você... Isso te faz bem ou te faz mal? Eu nunca pus nada na minha vida como uma missão. Nunca quis ser exemplo para nada. Nunca. Tá. Eu sou o que eu sou. Tá? Se isso, de alguma forma, ajudar positivamente as pessoas, ok, tranquilo. Tá? E pelo que eu estou recebendo devolutiva, de alguma forma tem as pessoas... Algumas pessoas estão, assim, surpresas, eu diria, difícil a gente adjetivar, surpresas com o fato de eu expor minha fraqueza. Que eu não acho que é fraqueza nenhuma. Não, a fortaleza tá aí. Eu falar que eu fali, isso é fraqueza? Não. Fraqueza é eu mentir. É mentir que eu fechei porque eu quis, porque assim eu sou pica das galáxias. Não, cara, eu fechei. Não, você é forte a partir do momento que tem a coragem de mostrar as tuas dificuldades e dizer de que maneira, né, ou quanto de força de vontade que você teve para enfrentá-las e para superá-las, né? Então, eu vejo dessa forma. Por isso que eu fiz questão de dizer, você precisa contar essa história para as pessoas. Espero que tenha agradado. Espero também, porque assim, né, Amanda, a gente como professor, a gente acaba inspirando muitos alunos. Existe uma coisa que ninguém pensa, que é o pacto de fidelidade, de confiança, entre professor e aluno. O professor falou X, o aluno toma como verdade esse X, mesmo que seja uma mentira. Então, assim, a gente, professor, a gente acaba tendo uma influência muito grande sobre as pessoas, porque, assim, o aluno chega em casa e ele fala assim, mãe, eu vi na escola isso. Às vezes pode ser uma mentira, tal, não sei o quê. Bom, o que acontece? Então, essa ascendência, eu vou usar a palavra ascendência, não influência, sobre as pessoas faz parte da minha vida, ou tem feito parte a vida inteira. E foi o que a minha psicóloga disse. Eu estou tendo reforço positivo disso a minha vida inteira. Então fica mais difícil. E eu nunca fui assim, nunca entrei nunca subi para dar aula para ser nada, a não ser dar a melhor aula que o aluno merece. O meu foco sempre foi o aluno. O aluno estava lá, ele merecia ter a melhor aula. Fui dar aula sábado agora para pessoas de condição social diferente, conhecimento diferente dos alunos para os quais sempre dei aula. Eu dei 9 horas, 10 horas de aula, direto, com 50 minutos de pausa para comer. Você foi você. E dei aula, independente da grana, eu dei aula, porque eu sou professor, eu não sou dador de aula. E eu percebi que as mídias sociais estão ocupando esse espaço. E assim, de repente, eu comecei a receber muita mensagem que, Rubão, você tá me... eu não gosto de usar a palavra, mas estão usando muito o verbo inspirar. Eu estou ouvindo muito essa palavra. Sim. Acabei de receber uma mensagem anteontem, de uma menina que vem dos meus posts no início de ano, foi procurar terapia e foi aprovada na OAB depois de 5 tentativas. Foi por minha causa que ela foi aprovada na OAB? Não, é totalmente mérito dela. Uhum. Mas ela falou assim, talvez, e ela foi muito inteligente, falou assim, talvez se eu não tivesse te visto, talvez eu não tivesse ido procurar. Eu acho muito legal, porque eu não quero carregar o peso também de qualquer decisão que as pessoas tomem. Imagina. Isso eu sempre falei na sala de aula, mandar para o aluno quando eu coordenava. Eu falar o que você vai fazer de sua vida é muito egoísmo da minha parte, porque a vida é sua. Então, quem sabe o que é bom para você é você. O meu papel sempre sabe qual foi, Amanda?
Você tem A e você tem B para decidir. Aqui tem as vantagens. Aqui tem as vantagens. Mas nunca vem vantagem sem desvantagem. Se essa escolha é a que você fizer, tem essa e essa desvantagem. Se essa escolha que você fizer, tem essa e essa desvantagem. Não tem só ganhar na vida. A gente vai ganhar e vai perder. Coerência. A gente vai ganhar e vai perder. É isso. Tá, eu quero um recado final rápido. Rubens Carnevale. Eu não consigo ser rápido. Tá? Gente, o recado final é o seguinte. Saúde mental não pode ser um obstáculo para você viver bem. Existe um problema. Existe uma área da medicina que estuda isso. Então, é uma doença. Vamos usar o nome sem mimimi. É uma doença. Tem que procurar ajuda. Não se furte a procurar ajuda. Não vá em rede de apoio furada. Não vá. Procure ajuda profissional. Eu brinco o seguinte. É um combo. Remédio, terapia, família, amigos, atividade física. Porque tem gente que não tem a família, mas os amigos se transformam na família. Isso. Mas amigo. A palavra, me perguntam quantos amigos eu tenho. Eu conto numa mão com todos os dedos. Amigo, Amanda, é quem senta aqui e fica me ouvindo 5 horas falar dos meus problemas. A gente bebendo água. Ou se beber alguma coisa a ponto de não ficar sóbrio. A ponto de não ficar bêbado. Por quê? E ele vai me ouvir. Amigo não é quem me leva pro boteco. Para eu desabafar os meus problemas. Ele pode me levar para lá. Mas aí com outra proposta. Com outra finalidade. Uhum. Com outra finalidade. Ah, para te tirar dos gatilhos. Então, se a pessoa não encarar o problema, não vai resolver. Encare o problema. É difícil, é doloroso, mas saiba, é a única forma. É a única forma. E não estou defendendo em causa própria, tá? É a única forma. É isso, meu grande recado. Obrigada. Com isso, a gente tem 2 coisas para falar. Vai ter outro episódio, Rubens? Teremos uma sequência de episódios. A próxima vez falaremos sobre machismo. Eu acho que você não pode perder. Ajuda a gente a engajar. Qual é o canal, por favor? Há vários, né, Amanda? Ele é o rei das redes sociais. A minha eu já vou dizer que é fechada. Não, vai aparecer. Então, eu tenho meu... Procura aí, dá os Google da vida aí. Eu tô como Rubens Carnevale. Rubens Carnevale, professor Rubão. Dá o @ da vida lá pra você achar. E vai dá achar. o Google, você vai achar o canal. Vai, porque aparece minha foto. Se você gostou, muito obrigada. Se você não gostou, muito obrigada também. A gente fez isso de coração, com carinho, com a ajuda do Zé, que a gente não pode deixar de agradecer. E reforçando, só mandando a gente finalizar, a gente não está aqui para dar resposta de nada. A gente está aqui para colocar dúvida. Para você pensar e você formar o seu juízo de valor. Não o meu. Você não precisa concordar em absolutamente nada com o que eu falei. Isso não vai fazer de mim o teu inimigo. Um beijo no seu coração. Vá procurar o seu terapeuta e se você não for ainda, tá sem força de vontade para isso, respira fundo, assiste a gente mais um pouquinho, quem sabe, né? A gente sempre vai falar sobre isso. Que você fique bem, que você tenha saúde e principalmente saúde mental. Um beijo. Beijo para todo mundo. Até a próxima. Até.